Foram bilhões desviados. Quem deveria proteger o aposentado, roubava. E agora, finalmente, alguns peixes grandes começam a cair. Mas será que essa operação é mesmo o começo do fim da corrupção no INSS? Ou apenas a ponta de um iceberg que vai muito mais fundo? O Brasil acordou nesta sexta-feira com uma notícia bombástica. A Polícia Federal prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, o famigerado careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, ambos acusados de participar de um gigantesco esquema de fraudes que sangrou a Previdência Social. Estamos falando de um rombo que pode ultrapassar a casa dos 6,3 bilhões de reais. Bilhões que deveriam estar garantindo aposentadorias e pensões de trabalhadores que passaram a vida inteira contribuindo. E aqui não se trata de mero desvio contábil ou uma falha burocrática. Não. Estamos diante de uma quadrilha estruturada, com tentáculos dentro e fora do Estado, que usava associações de fachada, documentos falsos e até servidores públicos cúmplices para roubar direto do bolso dos mais vulneráveis, os aposentados. Agora, cá entre nós, alguém realmente acredita que um esquema desse porte se mantém por mais de 5 anos sem conivência de gente graúda dentro das estruturas do poder? Segundo a PF, o esquema funcionava da seguinte forma: associações e entidades, muitas delas de fachada, cadastravam aposentados sem o consentimento deles, falsificando assinaturas e criando vínculos fictícios. A partir daí, descontos mensais eram aplicados diretamente nos benefícios pagos pelo INSS. Para piorar, há indícios claros de que servidores do próprio Instituto vendiam os dados sigilosos de pensionistas e aposentados para alimentar a fraude. Ou seja, quem deveria proteger, facilitava o roubo. E não era pouca coisa. Só entre 2019 e 2024, estima-se que o desvio chegou a 6,3 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, esse valor daria para construir milhares de escolas, equipar hospitais ou garantir reajustes dignos às aposentadorias. Mas não, virou mansões, carros de luxo, obras de arte e até esculturas obscenas apreendidas nos endereços dos investigados. E aí eu pergunto, como é que um sujeito que nunca produziu nada para a sociedade de repente aparece desfilando de Ferrari, Porsche, Land Rover e Mercedes? Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apesar de não gostar do apelido, é assim que o país inteiro vai lembrar dele, como lobista apontado pela PF como facilitador do esquema. Ele era quem abria portas, costurava contatos e, principalmente, fazia ponte com servidores do INSS que vendiam dados dos beneficiários. Segundo a investigação, só entre 2023 e 2024 ele movimentou mais de 9 milhões de reais suspeitos em transferências. Maurício Camisotti, que também foi preso, é apontado como sócio oculto de uma dessas entidades fraudulentas. Em nota, sua defesa tentou alegar a arbitrariedade da prisão, mas o que a polícia encontrou em sua residência fala por si só: luxo incompatível com a renda declarada. Já o advogado Nelson Williams não foi preso, mas seu escritório e sua casa foram alvos de mandados de busca e apreensão. Ele nega envolvimento, afirma que tudo não passa de relações profissionais e que os milhões movimentados eram referentes à compra de um terreno. Até pode ser. Mas, convenhamos, toda vez que a PF chega nesse nível de operação, dificilmente é sem motivo. Vale destacar que essa operação não caiu do céu. É resultado direto da pressão da CPMI e do INSS, em especial do trabalho implacável do relator Alfredo Gaspar. E aqui cabe uma observação. Quantas vezes a velha imprensa tentou desmerecer a CPMI, dizendo que era perda de tempo, que não daria em nada? Pois bem, deu sim. E já começa a dar frutos concretos. E, convenhamos, se não fosse essa CPMI, esse escândalo estaria sendo empurrado para debaixo do tapete, como tantos outros que vimos nos últimos anos. Mas atenção, se a PF prendeu agora, em setembro, é porque o esquema já tinha estourado em abril. Foram mais de 150 dias de espera até a operação acontecer. E nesse meio tempo, alguém duvida que documentos foram queimados, computadores jogados no mar, contas apagadas e dinheiro convertido em criptomoeda? A lentidão da justiça, mais uma vez, favoreceu os bandidos. É sempre assim. Para prender idosa que protestou contra o governo, a PF age em minutos. Mas quando o assunto é bilhão roubado de aposentado, tudo é mais complicado. Precisa de tempo, estudo, ponderação. Será que isso é coincidência? O que mais revolta é que, no fim das contas, não estamos falando apenas de criminosos de ocasião. O que vimos foi um saque institucionalizado. Gente dentro do Estado abrindo as portas para a quadrilha. E isso nos leva a uma pergunta incômoda. Quantos outros carecas ainda estão por aí, operando silenciosamente dentro de autarquias, bancos públicos e ministérios?
O caso do INSS não é um ponto fora da curva, é apenas o mais recente capítulo de um enredo que já conhecemos bem, o Brasil sendo pilhado de dentro para fora. Interessante notar como parte da mídia tradicional trata o caso, com cautela, suavizando os termos, tentando dar mais espaço para as notas das defesas do que para os fatos investigados. A narrativa é sempre a mesma, não é bem assim, tudo precisa ser comprovado, é preciso respeitar a presunção de inocência. Pois bem, quando se trata de políticos de direita, cadê a presunção de inocência? Cadê o cuidado com a narrativa? A mesma imprensa que faz linchamento moral diário quando convém, agora parece quase constrangida em expor o tamanho do roubo. E ninguém se engane, essa operação é só o começo. Cada nova busca, cada nova apreensão, deve revelar ramificações maiores e mais profundas. É um fio puxado que pode desfiar toda uma rede de corrupção. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou 2 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. Só que a pergunta que não quer calar é: até onde vão deixar a investigação avançar? Será que, quando os tentáculos começarem a alcançar nomes mais pesados, não vão surgir aquelas vozes dizendo é hora de arquivar? O Brasil já viu esse filme antes. Escândalos gigantescos, manchetes, operações cinematográficas e, no fim, os responsáveis saindo pela porta da frente, rindo da cara do povo. A questão é, será que agora vai ser diferente? Será que, pela primeira vez, veremos um esquema bilionário resultar em cadeia de verdade para os poderosos? Porque, vamos ser claros, quem rouba aposentado não merece respeito. Quem desvia dinheiro de gente que trabalhou a vida inteira, muitas vezes com salário mínimo, merece o repúdio total da sociedade. E é por isso que esse caso não pode ser tratado como apenas mais uma operação. É preciso que cada centavo seja rastreado, que cada cúmplice seja identificado e que cada servidor envolvido seja expulso e preso. Só assim talvez possamos acreditar que ainda existe alguma justiça nesse país. No fim das contas, a prisão do careca do INSS é apenas uma vitória parcial. É o primeiro round de uma luta longa. A grande questão é, será que o Brasil vai ter fôlego para ir até o fim? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.